Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê. Verso 31, aquele que alcançou a visão da unidade, a visão da não dualidade, a visão vedântica, né? A visão eu sou o ser, Satya, e o mundo é Mithya, e o meu corpo-mente é parte integrante de Mithya. Aquele que alcançou esta visão é aquele que vive a unidade comigo e, portanto, é o meu devoto mais elevado. Este devoto sabe que eu estou presente em todos os seres, né? E este devoto permanece sempre em mim, embora ainda assim, às vezes, enganjado através dos órgãos dos sentidos, interagindo e navegando no mundo, ok? Então, aquele que obteve esta visão é o Bhakta mais elevado, foi o tema deste verso aqui, né? O que é o Bhakti? O Bhakti é uma emoção, sensação, né? Muito sublime, muito superior às emoções humanas corriqueiras. As emoções humanas, elas são todas elas provenientes, né, do que eu amo e do que eu odeio, do que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. E a interação com o mundo faz com que muitos desses desejos de haver ou de evitar sejam obstruídos. Então, quando nós temos sucesso em obter os nossos objetos de desejo, nós experimentamos emoções que nós dizemos ser positivas, né? E quando nós não obtemos ou obtemos um fracasso, né? Recebemos um fracasso, né? O assim dito fracasso, que não é realmente, literalmente um fracasso, nós experienciamos emoções assim ditas negativas, né? Então, a devoção é a conversão dessas emoções humanas, que são todas elas derivadas, né, de nossas vasanas de atração e repulsão, é a conversão dessas emoções humanas numa devoção extremamente sublime, que é uma devoção para com o Criador, né? Com o espírito, uma atitude de reverência, uma atitude de gratidão, né? De contribuição, de doação, no sentido de eu quero dar de volta, colocar de volta no campo, né? A minha participação, a minha contribuição, porque o Ishvara me deu tudo, né? Ele me mantém vivo, ele me deu essa oportunidade. Ah, mas a vida é um mar de dores, isso, aquilo. Sim, mas vai fazer o quê, né? A gente nasceu no planetinha dos bárbaros. A gente tem que passar pelas dores que são necessárias para a nossa purificação espiritual. Ainda assim, a sabedoria espiritual é disponível neste planeta, né? Nós sabemos. Aqueles de nós que temos confiança no Vedanta, temos confiança no professor, a gente consegue, a gente prossegue neste processo, né? Porque nós queremos ser livres dessa irritação inerente a esta ignorância humana. Esta irritação é o que é um senso de limitação, insuficiência, inadequação, toda a problemática do samsara. Ela não é natural à nossa real natureza. Por isso, nós fazemos um esforço enorme para remover este elemento irritante, né? Só que a gente, antes de chegarmos no Vedanta, a gente procura fazer isso como? Correndo atrás do que a gente quer e correndo para evitar o que a gente não quer, né?
para tentar remover esse senso de limitação, né? Uma vez no Vedanta, nós sabemos que não existe nada que a gente possa obter ou evitar que irá restabelecer o meu senso de ilimitação. Por quê? Porque a ilimitação é a minha natureza ananta, é a minha natureza não dual, é a minha natureza como espírito, é a minha natureza como a consciência, existência, né? Então não existe nada que eu possa fazer a respeito disso, mas existe o quê? Algo que eu possa compreender, né, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, com a ajuda de um professor competente, né, que irá resolver este problema, né? Então, este devoto é o devoto mais elevado, porque a devoção dele não é mais uma devoção indireta, né, entre ele e Ishvara, o Criador, né, que nos concede os resultados de nossas ações, os nossos parábadas, os nossos karma palas, né? Mas a minha devoção agora, a sua devoção, a nossa devoção é para com Brahman, a natureza de Ishvara, Jiva e Jagata. Esta é a devoção não dual, é a visão vedântica, upanishadica, é a visão da unidade entre Brahman e todos os seres vivos, né? De modo que o indivíduo ele passa a ver Ishvara presente em tudo e todos. Portanto, não existe mais aquele desejo de encontrar Brahman, de como é que se diz? Me dissolver em Brahman. Todas aquelas ideias, né? Ideias essas. Espera aí que pulou a chave. Todas aquelas ideias, né, que nós tínhamos, ideias essas que eu conheci de primeira pessoa, né, de que eu queria encontrar o Senhor, eu queria, né, faixa, como é que se diz? Face to face, né, cara a cara, encontrar o Senhor. Eu sei que eu sou você. Eu não tinha muita compreensão, mas eu queria encontrar e me dissolver em Brahman do mesmo modo que uma onda do oceano se dissolve na areia, né, que nada mais é do que a água do oceano, né? Então, essas noções, elas são canceladas com o autoconhecimento. O autoconhecimento é o único modo, né, para que nós possamos desenvolver esta devoção não dual. Antes disso, a gente faz muitas coisas duais, né? Todos os pujas, todas as sadhanas, né, ritualísticas, elas têm como objetivo, né, favorecer, né, produzir um resultado, um punya, né, ou reduzir as limitações inerentes ao meu corpo-mente, né, de modo que eu possa ter sucesso, prosperidade e até mesmo sucesso do ponto de vista espiritual, né? Então, eu faço de tudo neste relacionamento dual. Eu dou até banho, né, na estátua de Krishna, né? Você vai para a Índia, passa um tempo lá, você vai ver eles dando banho, fazendo um monte de cerimônias que são projeções humanas, né? Então, a gente pensa, né, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um melhor banho para Krishna e eu vou dar a melhor comida para Krishna. Antes de qualquer pessoa comer, a gente tem que oferecer a comida para que são projeções humanas, naturalmente, né? A gente projeta numa divindade que tem uma forma, né, configurada por uma foto ou uma estátua, e aí a gente faz todas essas coisas, né? Então, o devoto não dual, ele até respeita tudo isso, porque ele sabe que tudo isso é parte do processo, essa devoção dual e todos esses rituais, eles servem determinados processos, propósitos, né? Então, as pessoas que gostam de se maquiar, as pessoas que gostam de botar pulseiras, colares, isso aqui também colocam todos esses ornamentos na estátua de Krishna, né? Não parece curioso tudo isso? Aí depois tem coisas que você não pode fazer. Você chega na Índia e você vai lá, você olha para o lado, vê, eu tenho que me comportar segundo eles lá no ashram do Ramana, né? Aí quando você vê, você senta e os seus pés, para descansar suas pernas, entendeu? Você abre as pernas em direção de Bhagavan, em direção de Ramana, em direção de Krishna, entendeu? Aquilo ali
sacrilégio. Você não pode colocar os seus pés na direção de Krishna. Você tem que botar a cabeça, né? Você tem que esconder os pés. Então, todas essas noções, elas se tornam relevantes a partir do autoconhecimento e desta devoção superior, né? Shankaracharya escreveu uma obra chamada Parapuja, né? Para é o absoluto, né? Puja, o puja mais absoluto, o puja, né? O ritual mais absoluto. O que seria esse ritual mais absoluto? Ele diz: ó Senhor, como eu posso te oferecer asana, um assento? Na verdade, se você é o substrato sobre o qual todo o cosmos está apoiado, como eu posso oferecer a você uma base? Como eu posso oferecer um palaki, um liteira, né? Eu não sei exatamente o que significa isso, mas são todos esses aspectos, são projeções da mente humana, né? Oferecendo paz, oferecendo fogo, né? Lavando as mãos. Então, tudo isso, né? Se você não tem mãos, você não tem forma, você não tem pés, você não tem nada disso, por que que eu estaria aqui fazendo tudo isso? Então, o que é relevante aqui é que o Yanni, naturalmente, ele se afasta de tudo isso, e é compreensível. As pessoas vão pensar, o Yanni não é um devoto. Não, ele não é um devoto infantil, né? É um devoto maduro, né? Ele tem um relacionamento com Ishvara, né? Sem forma, com um Brahman sem forma. Então, isso que é o mais relevante. No Mundaka Upanishad, foi dito que aquilo que não pode ser visto nem aprendido, que não tem origem, que não tem forma, que é sem olhos e sem ouvidos, que não tem pés nem mãos, que é eterno, todo-poderoso, onipresente, mais sutil do que o mais sutil, aquilo que é imperecível e que os sábios consideram a origem de todos os seres, né? Então, isso aqui é uma descrição daquilo que é Brahman. É aquilo que não pode ser visto objetivamente e que não pode ser conhecido objetivamente. Aprendido ali é que você não pode conhecer Brahman como nós conhecemos os objetos dualistas no mundo, né? Qualquer fenômeno objeto é sujeito à nossa objetivação mental e intelectual, e aí a gente extrai um certo tipo de conhecimento, que muitas vezes é equivocado. Mas ainda assim a gente extrai algum tipo de conhecimento. Brahman não pode ser objetivamente compreendido, visto, aprendido, conhecido, né? Ele não tem forma, ele não tem início, origem ali significa início, né? Ele não tem um início, ele não tem forma, ele não tem órgãos dos sentidos, né? E o sábio é aquele que compreendeu isso. Mais visível, aquilo que é sempre presente, abençoando, iluminando e revelando este universo, né? De cores, nomes e formas, que é uma escola, né? Onde nós podemos crescer, desenvolver, purificar, desenvolver a nossa compreensão a respeito da nossa real natureza absoluta. Parece sem sentido para o Yanni oferecer esse tipo de pujas. Naturalmente, definitivamente é irrelevante. E mesmo convidar Deus não faz sentido. Invocar Deus através de rituais não faz sentido. Por quê? Porque Deus é minha natureza intrínseca. Como é que eu posso fazer um ritual para invocar Deus, né? A gente pode fazer um ritualzinho, né, para invocar a nossa sampradaya, né? Tudo bem. Então a gente está invocando a lembrança de quê? A lembrança de ensinamentos que foram revelados para os seres humanos, não foram originados pelos seres humanos, que foram reveladas da sempre, sem início, é embutido nesta manifestação é o conhecimento de todas as áreas da experiência humana, inclusive a área espiritual. Então, a gente invoca a nossa Sampradaya como uma lembrança de algo que é além da eternidade, que sempre existiu
que foi lançado, né, em Mitya para todos os jivas inteligentes, para que nós tenhamos uma possibilidade de sair do samsara, de nos libertar desta ignorância cósmica, né? Então a gente invoca, né, uma forma de lembrança. A gente invoca Ishvara, sim, a gente invoca. A gente invoca os ensinamentos Upanishads, a gente invoca. O Nididhyasana do Vedanta nada mais é, a meditação Vedanta, é invocar os ensinamentos de modo que eles se tornem vivos em minha mente, de modo que eles possam servir como um escudo protetor, como um para-choque, como um airbag contra os prazeres e dores do mundo. Ah, os prazeres não, deixa aberto. Não, não, os prazeres também. O prazer pode acabar com a pessoa, tá? Porque os prazeres não somente podem provocar um ataque do coração, um infarto, mas os prazeres podem produzir o quê? Quem é que pode me dizer isso? O que é o perigo dos prazeres? Os prazeres podem Medo produzir. de perdê-lo. Absurdo. Hum. E aí esse medo de perder já cria tensão na mente, Exatamente. rajas. Então, o prazer, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma vássana. A vássana, que tipo de vássana? Quero mais, quero mais, quero mais, né? Então, a gente estaria nutrindo uma vássana, quero mais. E depois, a complexidade chega no nível que a Betânia mencionou, né? Você tem uma coisa, você quer mais e você quer para sempre. E nada existe para sempre, né? A impermanência é a natureza de Mitya. Então, o devoto mais elevado é o Jnani. Ele aprecia a natureza de Deus como sua própria natureza. O próprio autoconhecimento é por si uma expressão devocional. Portanto, é dito que este Jnana Nishta é uma palavra sânscrita que denota firmeza, convicção, né? Então, este firme conhecimento, esse conhecimento sempre presente, permanente, né? É o maior bhakta. Por quê? Porque ele não é sujeito ao esquecimento. Onde é que está Brahman? Onde é que está a minha real natureza? Onde é que está Ishvara, né? Esse esquecimento, eu tenho que encontrar Deus, eu tenho que correr para Deus, eu tenho que pedir o apoio a Deus. Este tipo de ignorância, ela não vem à superfície na mente do Yanni, porque ele claramente e firmemente compreendeu que ele é este Brahman, ele é esta consciência, ele é este Ishvara, Nirguna, Ishvara, né? Então, este Yana é um Yana nista, firme, presente, permanente, né? Então, ele não faz nenhum esforço para ser um Bhakta, porque ele já não está mais buscando este relacionamento entre ele e Ishvara 2. Ishvara 2 é Brahman 2 é o quê? É Ishvara colorido pelos gunas, que é o Criador, cuja natureza mais, né, a natureza aparente é o quê? Pura inteligência, puro conhecimento, pura sattva, né? Ele já não está buscando proteção em Ishvara, o Criador, e ele não vai nem procurar proteção em Brahman, por quê? Porque Brahman não é alguma coisa outra que eu mesmo, entendeu? Você busca apoio ou proteção em algo que é outra que você mesmo, mas quando você compreende que você é Brahman em sua real natureza, Satchitananda, você não precisa mais de relacionamento entre você e Brahman. Você entende isso, Betânia? Você já não tem o vínculo dualista de eu e o meu objeto de devoção. Eu sou devoto a quê? Eu sou devoto a tudo, né? Ou a nada, como queiramos ver, né? Tem uma passagem que eu estava lendo, eu acho que é do próximo arquivo, que me fez lembrar uma frase muito bonita que diz: quando eu sei que eu sou nada, o nada, isso é sabedoria. E quando eu sei que eu sou a totalidade, isso é o amor. Quem é que sabe dizer quem é que ficou famoso por essa frase?
Então, eu vou revelar o autor dessa frase no próximo segmento da aula de hoje. Assim vocês ficam curiosos e vocês não vão embora. Ok. Então, como é que o Yanni vai adorar Ishvara, né? Ele não vai ter que fazer nenhum tapas, nenhum puja, né? Nenhuma sadhana, né? É simplesmente a clara percepção da minha natureza intrínseca, que é a natureza de tudo e de todos. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, eu vejo o Brahman. Essa é a expressão do Bhakta com autoconhecimento. É a visão não dual, a visão da unidade, né? É a natureza infinita do Lord Brahman, do Lord Ishvara e do Jivatma. E não está localizado em nenhum espaço-tempo localizado, né? Localização, mas está presente em tudo, né? É a natureza, é Chaitanya, é a consciência, né? Em Advaita Drishti, ele me adora, não há nenhuma ação especial de devoção da parte dos yanis. É por isso que quando eles adotam este Yani Yoga, digamos assim, ou quando eles adotam o sannyasa ashrama, né, deixando, né, a sociedade para permanecer focado neste processo upanishádico, eles, no ashram, eles não fazem nenhuma forma de pujas ou de adorações regulares. Isso é interessante, isso eu não tinha ouvido isso ainda do Swami Paramarthananda, estou ouvindo pela primeira vez, que nos ashrams, né, os yanis, pelo menos da nossa Sampradaya, porque existem muitas Sampradayas vedânticas, ok? Inclusive a do Ramakrishna, né, que tem muita ênfase no Bhakta, né, na devoção, como meio de autoconhecimento, que não é a visão da nossa Sampradaya. Mas eles entram no Sannyasa Ashrama e eles não precisam de fazer nenhum tapas, nenhum pujas, nenhuma sadhanas, né? Eles não fazem nenhuma dessas adorações rituais formais, porque eles não são permitidos. Por quê? Não, se você é um sannyasi, você está aqui porque você já passou por este estágio ritualístico, dualístico de adorar o Ishvara, o Deus com forma, né? Mas, de vez em quando aparecem os devotos no ashram, os devotos querem fazer aquelas pujas, aí o Yanni até mesmo, né, para não chocar, né, para o bem dos devotos, eles podem até, né, eles acompanham uma prática, né, mas na vida dele ele não faz nenhum puja, nenhum tapas, nenhuma sadhana nesse sentido. Ele aprecia o ser que brilha nos seres de todos os seres sencientes, né? E ele aprecia o fato de que todos os seres sencientes e os seres inertes, eles existem dentro do âmbito de Brahman, e eu sou Brahman, né? Então, esta apreciação é o conhecimento firme que cancela a necessidade, mas para minha curiosidade, né, eu fiquei sabendo disso, que nos ashras eles não são nem permitidos. Portanto, Sarvata Vartamano Pi, embora engajado em todos os sentidos, né? Os órgãos dos sentidos conectam o mundo através, né, dos seus respectivos objetos, né? E aí o indivíduo tem a experiência. O indivíduo de Jivatma foi desenhado para experimentar o mundo, né? Através dos órgãos sensoriais e a mente, que é um tipo de um sexto sentido que integra essas impressões sensoriais, produzindo uma experiência, né? Então, não existe ritual de fogo, louvação diária a Deus, nada disso existe. Isso me faz lembrar o meu primeiro contato lá em Arunachalam. Quando eu fui pela primeira vez lá, né?
foi o segundo estágio que eu passei pela Índia. Foram poucos anos, né? 4 anos que eu fui lá, mais ou menos. Fui lá, né? Porque eu estava associado com James Watts na época. E eu curtia muito os pujas lá no ashram, né? Porque a devoção ali era tão densa, que era impossível você não permanecer, né? Banhado, né? Ensopado naquela sensação de devoção. Então, no primeiro contato, eu falei, uau, olha só, né? Tanta devoção, tanto bhaktas aqui, né? Aí depois, como tudo na vida, né? Aquilo que tem um sabor muito doce no início, ele começa a ter um sabor mais amargo, né? Depois de um período de tempo. Então, passado um tempo, eu comecei a perder um pouco o interesse naquela emoção, né, densa de devoção, e a devoção ali era toda para a imagem de Ramana e para a montanha que fica exatamente atrás do ashram, que é Arunachala, né? Então, todo aquele ambiente devocional, ele é muito tangível, né? E você vai lá, você sente tudo isso. É o suprassumo, né? Ou é o paraíso dos bhaktas, né? Então, não existe um ambiente mais propício para o Bhakti, talvez, do que Arunachala, Ramanashram. É mais ou menos quando você se apaixona por alguém, você olha nos olhos e a pessoa vê, olha, essa cara, né? Ela está perdida, eu conquistei, totalmente perdida em mim, apaixonada por mim, então agora eu posso relaxar, né? Aí vai passando o tempo, aí aquele brilho nos olhos já não é tão evidente. Aí um começa a dizer para o outro: ai, amor, eu te amo, hein? Ah, eu te amo também. Eu te amo, eu te amo. Então a gente vai verbalizando aquilo, né, que já não é mais naturalmente evidente, né? Então, do mesmo modo, esses rituais, né, é uma lembrança, assim, não, eu sou um devoto de Ishwara, devoto de Ishwara, devoto de Ishwara. Até que você compreenda o que é realmente Ishwara, e essa devoção natural não precisa mais das palavras eu te amo, Ishwara, e das lágrimas e tudo aquilo. Então, o pala principal para aqueles que são grihastas, né, aqueles que são pessoas do mundo, né, o pala principal é qual? É aquele de permanecer até mesmo enganjado no mundo através dos seus papéis, né, como pessoas de negócio, pessoas de família, né, etc, etc, profissionais, né, sem jamais perder esta visão, né, que é o grande teste, é o grande desafio, principalmente em situações de crises, né? Nós estávamos falando um pouco disso antes do início da aula, eu e o Alexandre e a Marinéia. Porque a transformação agora existe dentro da mente, né? A mente foi purificada, refinada, transformada, desenvolveu uma nova visão, um novo set de vasanas que se que frutificaram com esta convicção de visão, de conhecimento, de compreensão a respeito da real natureza do universo. A natureza da realidade é o que? Eu, a consciência. Essa transformação externa de estilo de vida não é compulsória, não é realmente obrigatória, a transformação interna é o que conta, né? Ishwara e Brahman estão em mim, né? Aí, no nível mais profundo ainda, eu estou e todos estamos em Ishwara e eu sou Ishwara Brahman. Tá? São estágios superiores de devoção. E aqui o Swami, ele conta a história de um Yanni que estava dormindo num templo. Eu também cometi uma gafe. Eu fui num templozinho pequenininho, eu e a Silvia lá, né?
aqueles templozinhos que dizem ali, se você vai ali, a sua mente para na hora, porque tem uma energia incrível. E é verdade, tem templos que você entra, senta e imediatamente você experimenta um silêncio, né? Então, para quem gosta de silêncio, aquilo é um prato feito, como a gente diz no Brasil, né? Eu cometi uma gafe de chegar lá e tiro o sapato, sim, mas eu deixei o sapato na direção, em frente à entrada do templo. Aí a pessoa que cuida do templo, ainda bem que ela tinha desenvolvido uma simpatia por mim, ela me deu uma bronquinha leve, entendeu? Que não pode deixar o sapato direcionado na entrada do templozinho, né? Então tinha esse Yanni que estava dormindo num templo e a perna dele estava direcionada para o Shiva Linga, né? Um símbolo de Shiva, né? E os outros devotos chegaram e viram ele ali dormindo naquela situação, falou: isso é um sacrilégio. Como você pode se alongar perna em direção a Shiva? O Yanni, ele fez de propósito porque ele queria oferecer um satsang para os devotos de Shiva. Ele disse: você pode virar a minha perna na direção qualquer que seja, mas com uma condição: você vira a minha perna para uma direção onde Shiva não esteja, né? Aí os caras pensaram: mas esse cara é doido? Ele quer que a gente modifique a posição da perna num lugar onde Shiva não esteja, né? Aí eles começaram a se tocar, e aí ele disse, virou para cá, virou para lá, e aonde ele virava a perna deste Yanni, esse Yanni tinha alguns poderes siddhis, né? Aonde ele virava a perna aparecia um Shivalinga na mente dos devotos, né? Aparecia um Shivalinga, um Shivalinga em todos os lugares. Aí os devotos se deram conta, esse cara tem poderes, mas a essência disso aqui é que Shiva existe em todos os locais, em todos os tempos, em todo o espaço. Não existe uma direção. Shiva está em mim e eu estou nele. Eu e Shiva somos inseparáveis, né? Você entende isso, Felipe? Que você e Brahman são inseparáveis? Sim, no, um pouco de dificuldade é no nível aqui de Mitya, né? A gente, esse complexo corpo-mente, busca transacionar aqui com apoio de Mitya, né? Com apoio de Ishwara. E, na verdade, aqui diz que não precisa, né? É pedindo apoio, né? Sempre a Ishwara, colocando Ishwara à frente, com essa devoção. E aqui no texto diz que isso realmente não é necessário, né? Sim, o formato triangular é necessário até que não seja mais necessário, tá? A gente não precisa também de, como é que se diz? De cancelar o valor de algo que tem um valor provisório, entendeu? O formato triangular, Jiva, Ishvara e o mundo, o Jiva se apoia, ao invés de se apoiar no mundo, como os samsaris fazem, ele se apoia em Ishvara, né? Então, esse formato triangular, ele serve o propósito, Felipe, de purificar a mente do Felipe de tal modo que ele, naturalmente, gradualmente, ele abandone esta devoção dual, esse formato triangular, naturalmente, gradualmente, na medida que esta compreensão se torna sempre mais firme, clara e sempre presente, tá? Então, a vida é um teste, como nós estamos falando no início hoje, e Vedanta não é uma filosofia. Quando nós dizemos, né, que o Senhor, que Brahman existe dentro de mim, ou, ainda mais corretamente, que tudo, eu e tudo existe, eu, corpo, mente, e todos os Namarupas do universo existem dentro de Brahman, o que significa dizer que tudo existe dentro de mim, como o Brahman, né? Isso não é uma declaração meramente filosófica, embora possa parecer filosofia. Para o acadêmico é filosofia,
Mas para o buscador de moksha não é filosofia, é algo que precisa se tornar um fato. E este fato só é possível na medida que, sob a luz desses ensinamentos, com a ajuda de um professor que não seja um acadêmico, eu possa fazer esse nididhyasana até que a minha convicção a respeito da minha real natureza, como a consciência, né, aquilo que vivifica, né, digamos assim, o corpo, mente e o inteiro universo, né, ocorra. A menos que essa transferência de identidade ocorra, o formato binário, eu sou Brahman Satya, o mundo é Mithya, é impossível, né? Então, a proposta aqui é, o Vedanta não é uma filosofia, o Vedanta é uma ciência da realidade, ciência da consciência, mas é tão sutil que as pessoas pensam que é filosofia acadêmica. Só que a filosofia acadêmica não vai ajudar ninguém. Você vai carregar mais e mais conhecimento a respeito de muitas coisas, muitas linhagens, muitas filosofias espirituais. Nada disso vai resolver a condição humana, entendeu? Você lembra da definição do que é o Vedanta, Felipe? É um meio de conhecimento, né? De autoconhecimento. Também. Alguém mais? É o Conhecimento final. espelho. Ops. É um espelho que reflete para o indivíduo a sua real natureza. Sim, também. Existem definições de ângulos diversos. Literalmente, né? Didaticamente, o Vedanta é o Vedanta, o final dos Vedas, né? A parte conclusiva de cada Vedas, que são declarações ou mantras de identidade que são apoiados por uma lógica muito sutil, mas absolutamente convincente. Mas existe uma outra definição de Vedanta, que é uma definição, digamos assim, mais filosófica, porque é muito sutil e as pessoas com a mente não devidamente sutilizadas pensam que é mera sugestão filosófica, né? É que Vedanta é o conhecimento que coloca fim a toda a necessidade de todo e qualquer outro conhecimento. Vedanta é o conhecimento que bota fim a toda a necessidade de conhecer coisas. Toda a necessidade que nós temos de experimentar e conhecer é devido a esse senso de incompletude, tá? Eu preciso de experienciar e de conhecer, gradualmente eu irei me completar. O Vedanta coloca fim a esta vassana por mais, sejam mais experiências sensoriais ou mais conhecimentos acadêmicos, conhecimentos intelectuais, científicos, né? Então, a menos que este conhecimento seja o autoconhecimento devidamente internalizado, digerido, assimilado, o indivíduo é um acadêmico. E o conhecimento acadêmico não irá resolver, não importa o quanto conhecimento objetivo a pessoa possa acumular. Eu conheci pessoas, a minha última recente foi alguns anos, um ano atrás, uma estudante meu, das minhas aulas de inglês, que era já um professor ou instrutor de meditação, e ele estava indo bem com o Vedanta. Passou uns 2 anos comigo. Aí um dia ele falou, eu preciso falar com você. Aí ele falou, eu tô deixando o grupo porque a minha história é ensinar, né? Então ele deixou o grupo para começar a ensinar, muito embora o ensinamento não tenha realmente produzido o autoconhecimento. Então, os estudos filosóficos, os estudos, qualquer que seja o campo objetivo de conhecimento, não são o problema. O problema é buscar esses estudos, seja da língua sânscrita, de tudo, buscar esses estudos antes de eu haver o autoconhecimento, que é o conhecimento que coloca fim à vassana por mais e mais conhecimento. Não há um problema conhecer campos, né, distintos de conhecimento, desde que você tenha obtido conhecimento que coloca fim
a necessidade de outros conhecimentos como meio de me completar. Você entende, Felipe? Vedanta não é uma filosofia. E este conhecimento ele precisa ser internalizado, assimilado e depois retido. E isso somente é possível através de muita contemplação, muito nididhyasana, que é a meditação vedântica, que é o tema do capítulo 6 que nós estamos concluindo. Você entende, Betânia? Você entende, Alexandre? Verso 32. Ó Arjuna, mantendo-se como padrão, aquele yogi que vê prazeres e clareza em tudo é considerado o maior devoto ou maior yogi. Então, esse é uma tradução deste verso que ela não está tão boa. Eu olhei, eu não tive muita paciência para tentar corrigi-la. Eu vou tentar corrigir esse verso agora, na medida que eu vou comentando, né? Aquele Yan Yogi, né, que tem uma mente clara e que não se ilude com os prazeres da vida, né? Ele está apresentando os prazeres. Naturalmente, nós sabemos que os prazeres e as dores, eles estão sempre de mão dadas. Você não consegue experimentar prazeres sem experimentar dores. Então, como modo geral, como um padrão, aquele yogi com a mente clara, que vê prazeres em tudo, né? Então, esses prazeres em tudo pode ser definido como aquele yogi que tem uma mente clara e equânime, que para ele tudo está bem, até mesmo quando as coisas não estão muito bem, tá? Então, ele é ok com tudo, né? Ele é equânime, ele é sempre satisfeito, ele é sempre alegre, apesar das dores que são inerentes à experiência humana, né? Ele não quer neutralizar ou cancelar as dores inerentes à experiência humana. Professor, então, de repente, pode ser a palavra, em vez de prazer, satisfação. Sim, melhor, bem melhor. Aquele que está satisfeito, com a mente clara em tudo, ele é o maior yogi. Vamos ver o que o Swami diz, porque o Swami também é sempre uma tradução da tradução. A gente tem que entender que todos esses textos, sejam originados, né, pelos rishis ou por alguns dos Mahatmas de nossa tradição, né, como Vidyaranya ou como Shankaracharya e muitos outros antes de Shankaracharya, né, são textos que foram escritos ou apresentados verbalmente, né, por seus originadores, né? E depois o Shankaracharya, na nossa tradição, ele apareceu para interpretar tudo isso para o bem de todos nós, né? E, e aí o que ocorre? Ocorre que o Swami Paramarthananda, ele estuda esses textos, né? Não diretamente, se nós estudamos um texto que vem de Vidyaranya Swami, por exemplo, né? Ele estuda os comentários de Shankaracharya a respeito do texto, né? Então, nós vemos aqui comentários em cima de comentários, né? E aí, no final desta sequência, os meus comentários, né? E tem muita tradução, né? E a limitação da linguagem, né? Que faz de modo que, às vezes, o professor seja indispensável para fazer senso de alguns desses versos, né? Então, vamos ver o que o Swami nos oferece aqui. O professor, aí, né, nesse prazeres, apesar de estar assim lá no texto em inglês, se colocarmos igualdade, que na verdade o sentido é nesse sentido, esse prazer aí é da igualdade, ele não tem nenhum, ele está equânime, está satisfeito com qualquer coisa, qualquer situação. Eu acho que esse que é o sentido, apesar de estar em inglês prazer. Então, eu vou ver, isso foi o que eu disse, mais ou menos o que a Betânia disse, vamos ver o que o Swami Paramarthananda diz também.
Ele apresenta esse verso de um ângulo que, muito provavelmente, embasado no ângulo do comentário do Shankaracharya, né? Ele diz que antes do Jnani ser um Jnani, ele era um Ajnani, né? E ele era identificado com seu corpo e com sua mente, né? Mas agora ele sabe que o eu é a consciência e a existência, e que essa consciência é a sua natureza intrínseca, e que é ele próprio, o Atman, que é o Atma, né, no qual todos os seres vivos repousam. E, portanto, todos os corpos se tornam como os meus corpos, minhas mãos e minhas pernas. Então, é como se a visão do Jnani, essa visão equânime, permitisse ao Jnani uma certa atitude de empatia e compaixão, na medida que tudo é Brahman, né, e todos os aparentes corpo-mentes, né, todos os aparentes seres vivos descansam, repousam em Brahman, reposam dentro de mim como Brahman, né? Então é como se o meu corpo não fosse mais o meu corpo fosse a totalidade de todo o manifesto, né? Então essa, de novo, eu vou lembrar aqui dessa frase, né? Essa frase, quando eu sei que eu sou nada, eu sou vazio. O que significa quando eu sei toda essa filosofia, né, que exalta o vazio, a nulidade, a vacuidade como a realidade absoluta, é fundada num equívoco muito sutil, mas compreensível, né? Quando você começa a querer investigar a natureza da realidade, né, você vai vendo, até mesmo do ponto de vista da física quântica, né? Você vai vendo que os objetos físicos sólidos, tangíveis, não são realmente, né? Eles são energia em movimento, né? Às vezes parecendo como energia, às vezes parecendo como partícula, né? E que existe uma interação entre o observador e o observado, né? Então, quando você diz que uma investigação profunda da natureza do universo nos leva ao vazio, significa que todas os namarupas aparentes são vistos como meras miragens, aparências do ponto de vista físico e espiritual. Então, os caras chegam no ponto que eles dizem assim, então, agora que a gente negou tudo, a gente negou todos os namarupas aparentes como realidade, agora nós chegamos à realidade. E essa realidade é o quê? É o vazio, né? Então, qual é a falha nesta filosofia, Mariné? É, eu vou falar, mas é a falta, é a ausência da compreensão de Satchitananda, seria, que é a falta dessa compreensão desses aspectos, do que gera o aspecto, aliás, o aspecto da existência, que gera a existência, da profundidade mesmo. Tá, deixa, eu entendi. Você complicou a coisa um pouco, mas vamos ver o que a gente pode dizer. Obrigado, o vazio ainda é um objeto. O vazio ainda é um objeto. Quem pode oferecer uma outra solução? É porque não é o vazio, é o pleno. É É o o pleno. contrário. Sim. É a Tem, única substância total. tem Então, que ter alguém para presenciar o vazio. ô Felipe, você, bingo, ganhou o prêmio do dia, ó, um certificado especial, né, de moksha para o Felipe, tá? Não esquece não, Marcelo. O vazio, ele existe dentro do âmbito da consciência. O buscador da realidade e os cientistas, eles buscam a realidade, eles esbarram no vazio, eles dizem que a realidade é o vazio, e eles descontam ou não, né, não incluem na equação a luz da consciência que ilumina e revela o vazio. Nada escapa à consciência, e eu sou essa consciência. E essa consciência não é o vazio.
ela parece ser o vazio porque ela está livre das sobreposições de nomes, cores e formas dos Namarupa, mas ela é plena, inteira e completa, como disse a Betânia. Tá? Então, quando eu sei que eu sou vazio, que é uma compreensão válida, porém equivocada, isso é sabedoria. Sabedoria equivocada, mas ainda assim uma determinada sabedoria que rejeitou todos os fenômenos objetos e resolveu todos eles no espaço vazio. Né? Agora, um espaço vazio, ainda assim, é um espaço que ocorre dentro do âmbito da consciência, né? E a consciência não existe separada da mente do observador, né? Então, quando eu sei que eu sou nothing, é uma forma de sabedoria, né? E quando eu sei que eu sou a totalidade da manifestação, este é amor. Então, esta foi uma frase do Nisargadatta Maharaj, entre as quais, né? Entre as mais famosas, entre as suas frases, né? Naturalmente, ele se referia ao Nirvikalpa Samadhi como vazio, como se fosse o absoluto, que ele colocava em termos, na realidade absoluta é o vazio, a Nirvikalpa Samadhi. Mas aí, quando ele sai do Nirvikalpa Samadhi, ele vê um universo de nomes, cores e formas. Aí, ele também, com uma compreensão, né, aparentemente equivocada, ele acha, quando eu sei, quando eu vejo que eu sou tudo, in everything, you know, eu sou o amor, né? A compaixão de quem tem essa visão não dual, essa visão da totalidade. Mas essa totalidade não é a totalidade Ishvara, que é a totalidade de todo o manifesto. Essa totalidade, do ponto de vista do Jiva Atma, é o substratum de Ishvara, Jiva e Jagat, a consciência. Quando eu vejo o universo, o Yanni é aquele, quando eu vejo o universo, eu sou a totalidade de tudo. Então, eu tenho uma sensação de compaixão, de amor, de empatia para com os seres vivos que estão ainda processando karmas difíceis, né? Com a compreensão de que tudo isso é um sonho, é uma aparência e que o sofrimento, não existe nenhum problema com o sofrimento, ele serve determinados propósitos, tá? Mas quando eu sei, when I know that I am everything, diz esse amor. O amor vem desta visão, né? Da unidade, entendeu? Mas a unidade, você lembra que o Vedanta diz de novo, o Brahmana, a minha consciência, não é um todo feito de partes, a totalidade feito de partes. Eu sou a totalidade porque eu sou o substrato no qual o universo repousa, é projetado, né? Mas ainda assim, na ausência do universo, eu continuo sendo esta totalidade. Na verdade, o universo é apenas uma pequena manifestação dentro do âmbito, né? Isso não é para se levar literalmente, mas figurativamente, porque a consciência, né? Ela é, como a gente diz, né? Brahman é vasto, né? É uma vastidão sem limites, por isso que vastidão também é uma palavra perigosa, né? Marcelo, vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia
a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.